Terceira parte do Resumo do Esporte, trocando de comentarista, Fernando Moreira aqui. Bela presença, muito obrigado pela sua presença nessa quinta-feira. Fernando, pedindo seu destaque. Boa tarde. Boa tarde, Luan. Boa tarde para a galera de casa. Subiu a plaquinha na substituição. Sai Iago da Silva, entra Fernando Moreira, tá certo. E já tá o William Rodrigues, nosso cinegrafista, aquecendo ali atrás da câmera, alongando. Agora, meu destaque vai para o Botafogo. O que a gente pode esperar do Botafogo? Não dá para você apostar. Ontem a gente conversava aqui, você até concordou comigo que o meu palpite era até coerente pelo que eu estava pensando. A gente não sabe o que esperar do Botafogo. Um jogo ele joga muito bem, o time certinho faz 6-0. No outro jogo é dominado os 90 minutos, perde por 2-0, quase não cria chance. Então a gente não sabe o que esperar desse Botafogo no Campeonato Brasileiro. Tá certo. Bom destaque. Vamos entrar então nesse assunto, Fernando, e mostrar os gols dessa partida. Pode botar na tela aí, Goiás 2, Botafogo 0, o primeiro gol do Ramon e o segundo gol que vocês vão ver daqui a pouquinho, uma bonita jogada até que me surpreendeu. Não vi, na verdade, quem deu assistência, quem deu... O Ramon mesmo. Foi o Ramon que deu assistência, então partidaça do Ramon, realmente. Acho que enganou todo mundo com esse toque de calcanhar pro Danilo, que fez o segundo gol. Fernando, não sei se você viu realmente essa partida, você acompanhou a partida inteira? Fiquei me dividindo entre o jogo do Cruzeiro. Quer comentar alguma coisinha do Cruzeiro? A gente já falou nesse último bloco, mas que absurdo, né? Um Cruzeiro com alto investimento desse ser eliminado dessa maneira. É verdade, mas eu até falava ontem que acreditava na classificação do Cruzeiro e que precisava começar a 1000 por hora partindo para cima do São Lourenço e tentar fazer um gol antes dos 20 minutos. Mas o que aconteceu foi o contrário. Tomou um gol antes até dos 10 minutos, se eu não me engano. Então aí ficou muito mais difícil para o Cruzeiro, a pressão muito maior, tendo que fazer 3 gols. O time não foi bem. Não jogou também tão mal assim, mas também não foi bem. Muitos erros de passe. Foi aquele avassalador que era no passado, né? Até de jogadores que não costumam errar tantos passes, errar tantas jogadas, acabaram errando ontem. O Cruzeiro, então, foi merecida a classificação do São Lourenço e o Brasil fica agora sem nenhum representante na Libertadores. Exatamente. E, Fernando, vou repetir até a informação que eu dei no segundo bloco, mas não sei se você sabe, mas o Ignácio Piatti, que foi autor do gol que deu a classificação ao São Lourenço, recebe 79,8 mil reais por mês. Olha a disparidade que a gente tem aqui no Brasil, tendo em vista que às vezes nem o terceiro reserva consegue um contrato tão baixo nesse sentido, né? Mas também a diferença entre os dois países, né? Financeiramente falando, o Brasil tem muito mais condições do que a Argentina. Então isso é até esperado, até por isso muitos jogadores da Argentina buscam vir aqui para o Brasil porque acabam recebendo mais e conseguindo uma condição financeira melhor. Mas voltando ainda ao assunto do Cruzeiro, ontem depois do jogo, vendo o time do Cruzeiro, apesar de não ter feito uma excelente partida e ter sido eliminado até precocemente pelo que a gente acha que o Cruzeiro poderia ter feito, eu fiquei imaginando o Tite comandando esse time do Cruzeiro. Seria interessante. Sem dúvida alguma. Ficaria um timaço com o Tite. Estão especulando o Tite na seleção brasileira depois da Copa do Mundo. Às vezes ele está esperando isso também. Seria um grande comandante para a seleção brasileira, para iniciar um novo trabalho para a seleção brasileira. Mas pelo retrospecto que tem a seleção e seus treinadores, eu acho difícil até, não digo difícil, mas não sei se o Tite aceitaria. Porque se a gente for ver o passado até recente, muitos treinadores que assumem depois da Copa do Mundo não chegam à próxima Copa do Mundo, ou seja, não ficam 4 anos no comando da seleção. Então não sei se o Tite daria esse voto de confiança para a CBF, teria essa garantia de que faria um trabalho de 4 anos até a próxima Copa do Mundo. Tá certo, concordo até com você, não tinha pensado por esse ponto, mas realmente é verdade, e infelizmente, na verdade, óbvio que tudo é medido pelos resultados conseguidos dentro de campo, mas às vezes até o Mano Menezes estava começando a acertar o time, né, quando foi retirado da seleção para a entrada do Filipão. Fernando, falando um pouquinho do Flamengo, o rubro-negro carioca declarou interesse no Robinho e disse que vai tentar trazer nessa próxima janela de transferência. Já houve inclusive um contato da diretoria com o empresário do jogador do Milan. Já é um interesse até antigo, né? O Flamengo vira e mexe, especula o Robinho. É um grande jogador, eu sou fã do Robinho. Acho até que para a Copa do Mundo, a gente comentava, ele realmente não está muito bem, não está vivendo uma grande fase, a melhor fase da vida dele no Milan.
mas pela seleção brasileira o Robinho sempre foi muito bem. Às vezes não estava jogando tão bem no clube, mas ia para a seleção, jogava bem, era um dos principais jogadores, é querido por todo mundo, carismático. Então acho que o Robinho para o grupo ele é um cara importante, vale ter o Robinho. E o futebol também, claro, joga muito, né? Tem que melhorar, tem que voltar a uma boa forma física, até porque tem idade para jogar em alto nível ainda. Acho que de repente ele se perdeu um pouquinho lá na Europa, voltar para o Brasil, acho que seria bem interessante para o Robinho. Eu acho que encaixaria como uma luva no Flamengo, né? Que não tem um jogador como o Robinho ali para atuar pelos lados de campo, pelo menos não com tanta qualidade como tem o Robinho. Mas não pode também cometer os mesmos erros que cometeu na era Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, né? Robinho é um grande jogador, vai ser uma contratação badalada, todo mundo vai comentar, claro. Todo mundo quer saber do Robinho, mas tem que ter um tratamento igual ao dos outros jogadores, não pode ter privilégio, não pode ter moleza para ele, senão acontece o que aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho. Todo mundo achando que ele estava em final de carreira, que já estava prestes a se aposentar, ainda fez uma grande Libertadores pelo Atlético Mineiro, depois que saiu do Flamengo. Então, na verdade, eu acho que faltou vontade, faltou pulso ali da diretoria do Flamengo, que não cometa os mesmos erros se o Robinho for contratado. Sem dúvida. Eu acho que eu torço, na verdade, para o Robinho vir para engrandecer cada vez mais aí o futebol brasileiro. Fernando, vamos falar então rapidamente do Vasco da Gama. Hoje o Everton Costa, que todo mundo sabe, está afastado por causa de uma arritmia cardíaca, vai passar por mais uma ressonância magnética no coração para decidir aí o futuro do jogador, mandar pelo menos as boas energias para esse não jovem, né, mas uma promessa ainda. Estava jogando bem no Vasco da Gama, estava conseguindo o seu espaço, mas sofreu não é uma lesão, mas é um problema muito sério que tem que ser tratado. E acho que ele tem que pensar, na verdade, nele como ser humano, independente se vai ou não voltar a jogar futebol. E nesse tipo de caso que aconteceu com o Everton Costa, não adianta ter pressa, né? Senão ele queima etapas e acaba não voltando, não conseguindo voltar ou não conseguindo jogar em alto nível ou até sofrendo alguma coisa pior do que aconteceu com ele. Então ele tem que ter calma, como você falou, tem que se recuperar totalmente para aí sim pensar em voltar a jogar futebol. Idade para isso ele tem, é relativamente jovem, também não é um garoto, mas tem uma idade que dá para ele voltar a jogar em alto nível ainda. Parece que está tendo o apoio do Vasco, né? Ele, a família dele já agradeceu. Acho que isso é o muito suporte importante que o também, Vasco está dando. Então acho que ele tem que ficar tranquilo, se recuperar sem pressa, daí para frente voltar a treinar e pensar em futebol outra vez. Com certeza. Ser abandonado pelo clube ali nesse momento seria muito delicado. Realmente, que bom que o Vasco da Gama está dando todo o apoio aí para o Everton Costa. Agora, última notícia aqui desse terceiro bloco, agora falando do Fluminense, que acertou a contratação de um zagueiro, o zagueiro Henrique, zagueiro do Bordeaux, que foi considerado o melhor jogador do Bordeaux nesse reta final de campeonato francês. Para o tricolor, né, para o torcedor fluminense, torcedor tricolor que reclama muito da sua zaga, vamos ver se esse Henrique se encaixa e salva pelo menos a zaga do Fluminense, que do meio para o campo para frente está ok, tudo bem, mas do meio campo para trás precisa realmente de reforços. Já é meio caminho andado, né? Um nome de peso, né? Um bom jogador. Confesso que não acompanhava muito ele no Bordeaux, mas até já lendo essas notícias da contratação dele, ele tem bons jogos, bons resultados, tem títulos, é um zagueiro muito bom, pode ser uma grande contratação para o Fluminense. Como você mesmo falou, o torcedor tricolor não aguenta mais Leandro Eusébio, Gum, Anderson. Então, um zagueiro novo aí, um nome de peso, vai ser muito importante para essa sequência do Fluminense, que começou bem o brasileiro. E a gente sabe que do meio para frente é um timaço. Tem Conca, tem Wagner, tem Fred, tem Rafael Sobis, tem Walter, mas a zaga preocupava um pouco. Vamos ver se a chegada do Henrique melhora um pouquinho a defesa do Fluminense. Sem dúvida, repetindo, tem um grande time se ajeitando a zaga, acho que aí sim pode ser considerado um dos candidatos aí ao título brasileiro, porque, repetindo, do meio campo para frente não tem do que reclamar. Terceira parte do Resumo Esporte já chegando ao fim. Na volta a gente fala um pouquinho do nosso tricolor da Serra, o friburguense sub-20, na verdade, que acabou perdendo a partida ontem contra o Nova Iguaçu. Daqui a pouco.